Porque às vezes a gente fala de chamado e as pessoas não entendem. Nem todo mundo tem chamado. Às vezes o cara vê uma igreja por fora, eu já vi muito disso, né? O cara vê uma igreja, vê ali o pastor sentado num púlpito, vê um monte de gente ali servindo ao pastor. E eu já vi muita gente que quis ser pastor e perdeu tudo. Até a família, divórcio. Porque, querendo ou não, pessoal, quando você está numa liderança, todo tipo de liderança, dentro de uma empresa, por exemplo, né? Porque as pessoas só olham a liderança numa questão espiritual, mas dentro de uma empresa, dentro de uma família, você que está dentro de uma liderança, você vai pegar muito BO. Você vai pegar muita briga, muita confusão, entendeu? E aí você tem que ser um cara conhecedor. Então Moisés escolheu homens capazes que fossem conhecedor da palavra, porque o juiz, o chofete, né? Ele trabalha com o quê? O que é que um juiz trabalha? Ele é um intérprete de quê? Da lei, né? Da lei. Então, às vezes, a pessoa quer julgar, as pessoas querem ser líder, mas o camarada não conhece a Bíblia. O camarada nunca leu a Bíblia. O cara não sabe o que é o Pentateuco, não sabe o que é a Torá, não sabe o que é os livros históricos, livro poético, não sabe o que é os evangelhos, evangelho sinótico, o livro histórico do Novo Testamento, as cartas de Paulo, carta universal, cartas pastorais, epístolas gerais, livro profético do Novo Testamento. O cara não sabe essas questões técnicas, mas ele quer ser uma autoridade. E nós estamos falando de coisa simples. Isso aqui é mamão com açúcar. Isso não é uma coisa sobrenatural. Não estou falando que você deva conhecer o hebraico, o aramaico. É bom que o grego, é bom que fosse assim. Mas se o cara não conhece as técnicas simples, como é que ele vai ser um líder, né? Que líder vai ser ele? Então, às vezes, é melhor se contentar com um pouquinho ali do que o cara querer ser o líder, querer julgar, né? Então, você vê que realmente foi constituído. Você vê que Moisés constituiu líderes, juízes, chofete, príncipe, né? Segundo o conselho do seu sogro. E ele levou a Deus e Deus aprovou. Porque uma coisa interessante que eu estava lendo, até a palavra julgar, existe uma palavra juízo, né? No hebraico existe duas palavras para justiça. Que talvez, às vezes, isso é o problema, porque uma palavra numa língua, ela tem vários significados. E quando ela vem para a língua portuguesa, às vezes não tem os mesmos significados. Então, no hebraico existe duas palavras para justiça. Existe tzedaka e existe mishpat. Né? O que é tzedaka? Tzedaka, por exemplo, Noé. Noé foi chamado de tzadik. Tzedaka seria aquilo quando você faz o bem. Porque o mundo tem o mal. O mal entrou no mundo. Né? Quando o homem comeu o fruto lá da árvore do conhecimento do bem e do mal, o mal adentrou dentro do homem. E o mundo sofreu a punição. Então hoje tem pobreza, tem miséria, tem injustiça. Então tzedaka é quando você dá uma esmola a um pobre, por exemplo. É quando você ajuda uma velhinha a atravessar a rua, por exemplo. É quando você lê a palavra. Quando você não fala palavrão. Quando você tem uma vida, né, de moral, então você está trazendo luz ao mundo cheio de trevas. Então você está praticando tzedaka. Você é um tzadik, um justo. Que é uma coisa também que a igreja parece que enterrou e esqueceu. Né? Não fala de justo. Justo está... De Gênesis a Apocalipse fala disso. De ser justo, de andar correto. E existe a mishpat. Isso é um dos atributos de Deus, né? É justiça, né? Deus é o Deus da justiça. Exato. E existe também a mishpat. A mishpat, que também é justiça, ela pode ser tanto positiva quanto negativa. E a mishpat, ela também tem a ideia de governar, de liderar, de dominar, de administrar. Então, quando você ia num príncipe, ou numa cidade, num juiz, num levita, no cohen, no sacerdote, que você ia lá falar com ele, ele tinha que trazer essa justiça. E essa justiça poderia ser positiva, ele poderia ouvir a tua causa e te dar o benefício, e ela poderia ser negativa também. Ele poderia mandar a pessoa ser apedrejado, punido, chicoteado. Então a justiça, a mishpat, ela também é tanto negativa, né, quanto positiva. Quando vem a mishpat, por exemplo, o cara é ladrão e ele é julgado, ele é lançado na cadeia, isso para ele é ruim, não é bom. Viver na cadeia é uma coisa horrível, mas é considerado realmente também justiça, né? Porque a lei, já tem uma lei ali que proíbe aquela ação, né? Então você vê que o que Moisés escolheu foi o quê?
homens capazes, homens verdadeiros, homens que aborrecessem, né, a avareza. Em algumas traduções diz assim, homens que aborrecem o lucro. Homens que vai fazer pela causa mesmo, que vai lutar pela causa, que vai ser altruístas. Então, se o cara é avarento, ele não serve para ser juiz. Ele não serve para ser a liderança, né? E isso aqui, né? Aí eu voltando aqui para Timóteo 1. Timóteo, né? Meu Deus, para em Romano. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 Timóteo. 1 Timóteo 3:1. E Paulo, ele vai se inspirar nisso aí também para escolher os líderes da igreja. Olha, 1 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1. Essa é uma palavra fiel, né? Se alguém deseja o episcopado é a liderança dentro da igreja. Excelente obra deseja, né? Então, se você quer ser um líder, você quer ser um pastor, você quer ser um missionário, você quer ser um diácono, você quer trabalhar na igreja, você quer fazer alguma coisa em prol do reino, você quer cantar em prol do reino, tudo o que você quer está num lugar de liderança. Aí Paulo diz assim, você deseja uma coisa excelente. Mas ele vai dizer as exigências do reino. Porque tem gente que acha que o reino não tem exigência, não. Convém, pois, que o bispo, né? A palavra bispo, episcopo do grego pode significar encarregado, é aquele que olha por cima. Seja irrepreensível, né? Por quê? Porque se você está num pecado, como você vai julgar o outro? Marido de uma mulher, esse aqui é complicado. Esse está pegando nos dias de hoje. Esse é complicado. Então, marido de uma só mulher, né? E agora? Tem uns aí que já vai na quinta. Né? Então ele diz assim, a exigência é essa. Ah, mas não vai para o céu. O problema do crente é esse. Tudo crente é, vai ou não vai para o céu? Não, tem negócio que não... Que é para essa vida, né? Para o céu ninguém vai se casar, então não tem essa exigência. Mas para ser líder dentro da igreja, a Bíblia exige marido de uma só mulher. Vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro. Você não gosta de receber ninguém na sua casa? Você não serve. Você vai para o céu? Eu creio que você vai, mas para ser líder você não serve. Apto para ensinar. Olha o que nós falamos aqui direto aqui. Qual a tecla que nós bate assim, incessantemente? Apto. Moisés falou o quê? Jetro falou para Moisés, homens capazes. E Paulo diz o quê? Aptos para ensinar. Não dado ao vinho. Não espancador. Ó, o cara briguento. O cara bate na mulher, né? E depois tá... Briga na firma. É pastor, é líder, bravo. Ele tá batendo na mulher, depois tá na internet aí pedindo desculpa. Não serve, cara. Não cobiçoso. Olha, Moisés não disse assim, né? Homens que não é homens que a cobiça é terrível também, né? A gente vê quando o Paulo ele se despede da igreja. Eu não sei se foi de Éfeso, a última igreja que ele foi. E ele fala pro povo, né? De vocês eu não cobicei veste, não cobicei jumento, eu não peguei nada de vocês. Eu tô com as mãos limpas do sangue de vocês. Quer dizer, a avareza é um pecado terrível. Terrível, né? E Salomão, ele também diz uma coisa muito interessante no livro de Provérbios, que ele diz que quando você se sentar na mesa com o governador, né? Não cobice aqueles manjares. Ele diz assim, coloca uma faca na tua garganta, se tu és um homem, acho que é glutão, se eu não estiver enganado. Porque ele dirá para você, né? O governador dirá, senta e come. Mas o coração dele estará longe de ti. Quer dizer, ele não se impressiona com isso. Não se impressiona com essas coisas. E aqui Paulo também fala, né? Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de topo e ganância. Mas o que é um cara moderado, não contencioso, não avarento, de novo, não avarento. A avareza é terrível. Aí aqui vem uma coisa interessante, que às vezes eu falo pro irmão, o reino dos céus, sabe onde primeiramente ele começa? Ele começa em você. A igreja, primeiramente, começa na gente. Em segundo lugar, ele começa na sua casa. Em terceiro lugar, ele começa na igreja, na comunidade. Em quarto lugar, ele vai começar no mundo. Então, olha aqui Paulo diz, né?
que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, né? Com toda a modéstia. Então você quer ser um líder, né? Você tem que ser o exemplo. Você tem que ser o exemplo dentro da sua casa, dentro da sua família, para os seus filhos, para o seu vizinho. Ah, irmão, eu não devo nada a ninguém. Não vire líder. Não vire pastor, não vire missionário, não vire cantor, porque a sua vida agora, a sua vida vai ser, sabe, um espelho. Um espelho transparente. Um aquário. Sabe um peixinho no aquário? É você. Tudo que você fizer, os outros vão olhar. E é o que a Bíblia está dizendo. Governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Né? Olha só. Não neófito, para que não ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Tem gente que diz, pregador criança. É pastor, menino, criança. Missionário criança. Com 8 anos, 7 anos, pastor, missionário. Pastor criança. Meu Deus, isso não existe, pessoal. E pior que é os velhos lá, olha as crianças, né, os velhos, ancião. Mas a Bíblia fala... Zaqueno, o presbítero, né? A Bíblia estão fala... sendo instruídos por criança. Que teve um tempo que Israel era guiado pelas mulheres, os homens e pelas crianças, né? As mulheres, quem dizia os homens o que era que eles iam fazer... Sendo ele que eles estavam na liderança, mas não tinha liderança nenhuma. Porque quem não tinha estrutura para liderar era quem liderava. E quem não sabe o que é neófito, né? Neo, novo, e fitos é de filho. Neófito quer dizer um filhinho novo. E pode ter vários sentidos esse filhinho novo. Uma criança, né? Um novo convertido. O cara chegou ontem na igreja, deu 2 saltos, 3 gritos, pronto. Deus já está revelando, irmão. De Deus. Não, e tem outros que faz o quê? Tem pastor que vai pro monte, né? Ele vai pro monte. Aí tem revelação. Ele vai com 20 pessoas. Quando ele desce com 19 pastor. Entendeu? Aí o cara diz, não, porque a Bíblia diz, não, é a Bíblia, não é o homem, é a Bíblia. A Bíblia diz que o pastor tem que ser casado. Tem que ser casado. É a Bíblia que diz, não é eu, não é você, não é ninguém. É a Bíblia que diz, tem que ser casado. O texto aí está dizendo. Mas quantas igrejas hoje não tem um monte de jovens sendo pastor? Aí depois o cara diz assim, mas porque tá todo mundo aí caindo? Então tem um monte de líder caindo mais que manga madura. Porque não estão obedecendo a escritura. Um monte de jovens sendo pastor. Agora como é que um jovem, por exemplo, um cara com 30 anos, ele já não é tão jovem, mas é jovem ainda. Ele é solteiro, ele nunca casou. Aí tem um casal com 50 anos de idade, tá com um problema no casamento. O que é que esse jovem de 30 anos ele tem para passar para um homem de 50 anos? Ele vai passar o que para ele? O que foi que ele já passou com uma família? Aquele ditado que diz, né? Falar é fácil, fazer é difícil. Fazer é difícil. Então, na teoria, a gente faz tudo. Vai até a lua, não. Faz um foguete aqui. É bonito, né? Aqui, desenhar num quadro e dizer tudo como é feito. Quero ver na prática, né? Novo, filho novo, neófito, convertido, novo convertido... Né? Não, por quê? Para que não ensoberbeça, né? Você dá muito poder a um jovem. O jovem, ele é emocional. É do jovem ser emocional. Quando a gente, porque esse jovem ele se pega muita coisa que lhe causa emoção. Do psicólogo dele, psicologia, né? Emoção. Vamos causar revolução, né? O pensamento é diferente demais. Vamos mudar o mundo, vamos tal. E o jovem tem essa... Mas, às vezes, o jovem ele não se apega às consequências. Você disso. pode ver que quando o camarada vai... Isso é em tudo. É na igreja, na política, é em tudo. Quando você vai passando o tempo, você vai mudando sua ideia. Você vai amadurecendo. Porque você tá vendo que você não vai resolver... Quando você é mais briguento, né? Mas... Aí depois você já torna mais consciente. Pô, não é assim, né? Às vezes, quando tem jovem que entra às vezes na empresa que nem eu não vou fazer tal coisa. Eu digo, rapaz, depois que você começou a bater cartão, esquece isso. A sua vida agora é essa. Mas a gente vê mesmo, né? Agora a sua vida é essa. Quando os boletos chegam, meu filho, agora a sua vida é essa. Você vai fazer. É a mesma coisa de um cara que não é casado, ele querer julgar a vida de um que é casado. Né? Mas um que é casado tem problema demais. O que é solteiro só tem ele mesmo, para cuidar dele mesmo. Então, né? Igual você falou, missionário criança, não existe.
Ah, mas não vamos ensinar as crianças a pregar? Vamos ensinar. Mas vamos pôr também o brequezinho para a criança entender que criança é criança. Tem muitos desses missionários, acho que 90% do que era missionário criança, pregador criança, não sei o que lá, criança, cantor criança, né? Deixou de ser criança para viver a vida do adulto. O que acontece quando chega na adolescência? Pulou uma etapa da vida, né? Quando chega na adolescência, o cara se rebelia e faz tudo ao contrário. Chegou na aborrecência, né? Entendeu? Então já ficou... Não é assim. Tem que incentivar o jovem, tem. Mas o jovem, ele é jovem. Criança é criança. Eu acho que as crianças mesmo, se a criança gosta de pregar, se ela gosta de louvar, eu acho que deve fazer, mas sem compromisso. Sem compromisso. Né? Agora eu vejo criança aí com 7, 8 anos, os pais marcando a agenda. Agenda, né? Agenda para pregar, mas nem conhecimento agora, ele tem. Imagina se uma criança... Criança vai ensinar o quê? Você, meu Deus do céu. É criança com agenda para pregar. Você precisa pagar as suas contas. Criança com agenda para cantar. Não, eu acho que a criança deve fazer o que ela gosta de fazer deve livremente. Ser criança. Jovem deve ser jovem. Todo jovem passa por rebeldia. É da fase do jovem. O jovem é o filho pródigo. Ele vai querer fazer umas bagaceiras na vida mesmo. E aí vai quebrar a cara. E aí vai ver que o mundo não é do jeito que ele pensava. Então ele vai começar a pensar, poxa... Eu tenho que voltar para casa do papai porque o negócio é feio. Aí ele vai começar na vida, né? A tomar consciência. Assim também é o novo convertido. Se você dá autoridade demais para um jovem, então um novo convertido, ele diz assim, ó, vai se ensoberbecer. É a Bíblia. Então, a gente sabe que 1 mais 1 é 2. Não adianta você querer tirar outro resultado. Né? Tem gente, mas eu não sabia. Não, vai acontecer. Vai se ensoberbecer e não cai na condenação do diabo. Porque às vezes o cara é jovem, ele ganha muita autoridade, ele começa a se achar que ele é... Ele acha. Quando ele vê uma multidão obedecendo ele precisa ter muito controle. Muita gente fala isso, né? Muito cantor, muito jogador de futebol, né? Ele ganha um status muito grande. Tem muitos que até perdem até a vida nessa... Então o jovem ele tem que ir, ó... Tem que aprender, né? Da mesma sorte, o diácono seja honesto, não de língua dobre, não dado a muito vinho, não cobiçoso de toda ganância. Guarda o ministério da fé numa consciência pura. Também estes sejam primeiros provados. Ninguém quer ser provado, ó. Primeiro provado, depois sirva, se forem irrepreensíveis. Quer dizer, você vai ser testado. Agora, se você vai passar ou não, aí é outra coisa. Né? Às vezes um pastor numa igreja pequena ou numa igreja grande, mas o irmão ali, ele parece que ele tem um talento, hein? Irmão, vem cá, vou pôr você para ter um treinamento aí. Aí o cara vai ver, né, no decorrer da carreira, daqui a 1 ano ou 2 anos, né, o cara vai ver se realmente é aquilo ou não. Para até evitar a pessoa ir na muita ansiedade, muito como é, né? Ir na ansiedade, muito pela emoção. Porque às vezes você faz coisa pela emoção, aí depois você vê, opa, não era isso mesmo que eu estava pensando. Aí a Bíblia diz, né? Colocou a mão no arado e olhou para trás. Né? Deus não se agrada. Então vê que aqui ele dá o conselho. Primeiro prove. Provar também, igreja, não é humilhar ninguém, não. Porque tem umas igrejas que lava o chão. Faça isso, né? Mas, não, provar é deixar o cara... É igual a empresa. A empresa não contrata a pessoa ali 3 meses. O cara tá o quê? Não tá se 3 meses, você vai trabalhar aqui para ver se depois de 3 meses a empresa vê se você serve ou se você é demitido. O cara vai ver, por exemplo, um cara que está aprovado para diário, vai ver a boa vontade que ele tem de fazer espontaneamente. Né? Porque tudo que faz forçado também, isso daí não tem valor para Deus.